Bom, para demonstrar esse caso aqui, então, da inicialização de classes, da ordem de inicialização de classes derivadas, a gente pode executar esse código aqui, ou pode copiar ele para dentro do IntelliJ. Eu acho que eu vou copiar, porque fica mais fácil de a gente poder discutir isso daqui. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui dentro dessa mesma classe. Observe que um arquivo em Kotlin, ele pode ter várias classes dentro dele. Isso é permitido, é sem problema e realmente é bastante utilizado dentro do Kotlin, né? Então, observe que agora eu tenho uma função main aqui que vai fazer o quê? Ela vai construir uma classe derivada, passando como parâmetro ali, para o construtor dessa classe, dois atributos, dois valores aqui, né? No caso é um name e um last name, ok? O name hello e o last name word, ok? Então temos aqui na classe derivada, o que vai acontecer primeiro vai ser chamado aqui uma avaliação desse método aqui do método construtor da classe base. Então, e como a gente está chamando aqui um lambda para poder inicializar, para poder printar isso aqui na tela, então isso vai acontecer primeiro, até mesmo antes de chamar o construtor da classe base, tá? E na classe base, então, ela tem que ser marcada como open, porque senão a gente não consegue derivar. Claro, se eu tirar o open daqui, vai dar erro de compilação. Você pode observar isso aqui, ó, tá? Voltando o open, então, ele passa a compilar. Mas aí, o que vai acontecer depois, né? A ordem de inicialização, então, ela vai para o método init, e depois ele vai fazer o print aqui da propriedade, e depois ele passa para o init da classe derivada, e depois passa para a impressão do valor da propriedade size que está sendo reescrito aqui dentro da classe derivada, tá? Então, enfim, vamos executar esse código aqui. Eu posso clicar no mais aqui, para que a gente, no símbolo aqui, para a gente poder ter a visualização da execução, o resultado da execução, e esse vai ser o resultado. Então, observa que, primeiro ele veio aqui, imprimiu o resultado do println aqui, aí ele chamou, né, o argumento para a classe base, é o hello. Então, observa que ele veio aqui, avaliou isso antes de chamar o bloco de inicialização da classe base, tá? Então, ele falou argumento para a classe base. Ele passou o it aqui dentro de uma string interpolada, né? No qual eu estou recebendo o valor hello, que é o que vem aqui do parâmetro, tá? E em seguida ele falou inicializando a classe base, ou seja, ele caiu aqui nesse bloco. Depois ele falou inicializando o tamanho, né, o atributo size para a classe base. Então ele caiu aqui, tá? Observa o uso do also, né? O also ele recebe um lambda como uma expressão, tá? Então para o name.length, o que o also está recebendo aqui? Um lambda que vai obter como entrada o que? O valor que ele está, o valor da propriedade length aqui no caso, tá? Então, e aqui abaixo a mesma coisa, eu tenho a utilização da propriedade, então ele inicializa a classe derivada, olha lá, inicializa a classe derivada, e aqui ele faz então a chamada ao super.size, ou seja, ele pega o size da classe py, que no caso estava com um valor de 5, e incrementa com o valor do last name, né, com mais 5, e depois manda imprimir aqui o valor do size para a classe derivada através do also, tá? Que é um bloco que a gente pode passar aqui para qualquer propriedade do Kotlin, e o resultado fica isso que vocês estão vendo aqui, ok?